Você sabia que existem diversas formas de aumentar o valor da sua aposentadoria ou pensão do INSS? Pois bem, pessoal, eu estou falando das revisões disponíveis a todos os segurados, sendo que algumas delas o próprio aposentado pode verificar se tem direito a receber valores corrigidos ou não. Então, nesse vídeo, eu vou falar 5 revisões que muitos não sabem que têm direito e que podem aumentar aí a sua aposentadoria ou a sua pensão. Então, caso você considere que o valor pago está errado ou que algum período de trabalho tenha ficado de fora do cálculo da sua aposentadoria ou pensão, esse vídeo é para você. Por isso, eu te convido, pessoal, assista esse vídeo até o final para que você veja todas essas 5 opções disponíveis de revisão hoje no INSS e como dar entrada na sua revisão de aposentadoria ou pensão. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela Tóquio Marine Seguros Residenciais, seguro acessível a todos, pessoal. Serviços de assistência 24 horas. Quer conhecer, quer saber mais? No final do vídeo, clica no link do primeiro comentário fixado para você fazer a sua cotação. Muito bem. Começamos então. Quem tem direito à revisão? Todo cidadão que recebe um benefício do INSS pode pedir revisão desde que haja erro na sua renda. A correção pode ser solicitada em até 10 anos após a concessão, prazo chamado de decadência. E aqui eu chamo a sua atenção porque você pode me dizer, mas eu já sou aposentado, aposentada há mais de 10 anos, então eu perdi o direito? Não, pessoal. Em alguns casos, você não pode, de fato, dar entrada mais na revisão. Mas, em outros casos, você pode sim dar entrada na revisão. Tem revisão para você também, que está aposentado há mais de 10 anos. Então, presta muita atenção, porque em pelo menos uma dessas revisões, você pode ter direito. Então, muita atenção, pessoal, que eu vou lhe falar agora mesmo. Vamos começar, então, com algumas revisões que podem ser pedidas no INSS ou na Justiça. Vamos lá. A primeira é a revisão do erro de cálculo para incluir salários na aposentadoria. Muito comum, pessoal. Essa aqui é muito comum. Esse erro, então, nem se fala. O INSS comete demais. Ao deixar de contabilizar algum período de trabalho ou se considerar um valor menor de salário, o INSS calcula a aposentadoria ou pensão com erro. E o segurado aí ganha menos do que deveria. Então, o aposentado ele pode pedir a revisão para incluir esses períodos que ficaram fora ou que foram contabilizados de forma errada pelo INSS. Essa correção, pessoal, é uma das mais simples e pode ser solicitada direto no INSS pelo aplicativo. Para isso, é preciso aí ter documentos que comprovam o erro, como comprovante de FGTS, olerites ou recibos que possam provar o valor correto dos salários. Tempo de contribuição também que ficou fora pode ser incluído, que aumenta aí o total de anos pagos à Previdência e, consequentemente, também aumenta o valor do seu benefício, pessoal. Agora vamos para o 2, é a revisão para incluir tempo especial. Atenção você que trabalhou em condições insalubres. Olha só, quem trabalhou em atividade considerada especial, aquelas em condições nocivas à saúde, com risco de morte, até o dia 13 de novembro de 2019, que foi a data em que ocorreu a reforma da Previdência, você tem direito de converter o tempo especial em tempo comum e aumentar o total de anos para a sua aposentadoria. Então, nesse caso, aí há um bônus no tempo de contribuição, elevando a contagem do tempo mínimo para a aposentadoria em 20% para as mulheres e em 40% para os homens. Então, é usado aí um fator de conversão para transformar o tempo especial em tempo comum. Veja, pessoal, que aqui você precisa cumprir apenas essa regra, né? Ter aí o seu benefício concedido até a reforma da Previdência. E você pode, então, solicitar a ajuda de um profissional para entrar com esse pedido de revisão. O terceiro é a revisão da vida toda, a famosa revisão da vida toda, pessoal. O que é essa revisão? Olha só,
Aposentados podem incluir no cálculo de sua média salarial valores pagos em outras moedas e não só em reais, em contribuições antigas feitas antes de julho de 1994, o que pode aumentar aí o valor do seu benefício. Então, de forma simples e clara, a revisão da vida toda consiste em dizer ao INSS para que ele considere aí todos os valores de contribuições pagos por você durante toda a sua vida. Por isso, é chamado de revisão da vida toda, porque nós sabemos que o INSS só considera as contribuições feitas após 94, que foi após o Plano Real. Então, pessoal, essa correção já foi aprovada pelo STF, os aposentados e pensionistas já podem comemorar, porém o INSS entrou aí com embargos de declaração e está arrastando esse processo ainda lá no STF, mas que muito em breve vai ter uma decisão final e nós saberemos muito provavelmente ainda esse mês qual será essa decisão. Lembrando que em abril o Supremo publicou um acórdão confirmando o direito dos segurados. Olha só o que diz em um trecho do acórdão, abre aspas. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 de 99 e antes da vigência das novas regras constitucionais que foram introduzidas pela reforma da Previdência, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável. Fecha aspas. Essa, então, foi a decisão do STF. E quem tem o direito de solicitar a revisão da vida toda? Olha, pessoal, para solicitar é preciso estar aposentado há menos de 10 anos. Aqui, infelizmente, tem a questão do prazo decadencial. Então, a concessão do benefício, ela deve ser entre 99, quando houve a reforma da Previdência, que resultou na mudança do cálculo e que levou à revisão da vida toda, e 2019. Então, o pedido, o seu benefício, ele tem que ser, tem que estar concedido entre 1999 e 2019, tem que ser nesse período. Mas você vai me dizer, mas desde 1999 eu poderia ter? Sim, pessoal, desde essa época, é que a mídia não divulga isso. Muitas pessoas perderam o prazo. Por quê? Porque não sabem desse prazo decadencial para revisão da vida toda. Infelizmente, se você já está aposentado há mais de 10 anos, você não tem direito de entrar com o pedido da revisão da vida toda. Isso aqui foi criado para prejudicar, para excluir o direito dos aposentados e pensionistas. Então, é preciso ainda que o benefício tenha sido concedido com base nas regras da Lei 9.876, que, como eu disse, é aquela lei que obrigava o INSS a considerar somente os valores de contribuição após julho de 1994, que prejudicou muitas pessoas. Além disso, é preciso que a revisão da vida toda resulte em uma vantagem para o segurado. Ou seja, pessoal, tem pessoas que contribuíram com valores altos, salários altos, antes de julho de 94. Para essas pessoas, super compensa entrar com esse pedido de revisão. Para outros que contribuíram com valores baixos, não compensa tanto assim. É necessário aí que você peça ajuda de um profissional para verificar se é vantajoso para você ou não. Por isso, é muito importante você buscar um especialista e fazer as contas para saber aí se é vantajoso de acordo com o perfil das suas contribuições. Pessoal, agora 4. Revisão do teto de 1991 a 2003. Essa daqui é importantíssima. Muitas pessoas não sabem que tem direito a essa revisão. E essa daqui, pessoal, não precisa respeitar o prazo de 10 anos, hein? Olha só. Se você é aposentado há 20, 30 anos, você pode pedir essa revisão aqui. Aposentados do INSS que tiveram benefício limitado ao teto previdenciário entre 1991 e 2003 têm direito à revisão do teto, conforme decisão do STF em 2010. Então, na época, o governo reajustou o teto previdenciário acima da inflação por meio das emendas constitucionais número 20 e também por meio da emenda constitucional número 41. Mas quem estava aposentado e teve parte do valor de sua média salarial descartada porque ultrapassava o teto, foi prejudicado e passou a ganhar aí um valor menor. Então, o INSS fez o pagamento dessa revisão administrativamente, porém,
Porém, tem pessoas que ficou de fora, pessoal. Então, para quem julga ter direito, mas não teve a correção, é possível fazer o pedido no INSS. E caso você não seja atendido, você pode ir à justiça. Então, essa revisão você pode tanto fazer no INSS, também pelo aplicativo, ou você pode já ir direto na justiça. A informação da limitação ao teto pode estar na sua carta de concessão. Vai estar escrito lá, entre aspas, limitado ao teto. Se estiver, você tem direito a essa revisão. Então, há muitos casos em que não consta essa informação no documento. Ou seja, pessoal, o INSS está omitiu a documentação para que o segurado não saiba disso. A Justiça considera aí que não há o prazo de 10 anos para pedir essa revisão. Então, por não ser considerado um erro de cálculo do benefício, mas uma readequação de valores. Veja, pessoal, que maravilha. Então, se você está aposentado há mais de 10 anos, não tem problema. Essa revisão é para você. Basta apenas que você cumpra essas regras aqui, que o seu benefício tenha sido limitado ao teto previdenciário entre os anos de 1991 e 2003. Se você cumprir esses requisitos, você tem direito a pedir essa revisão também, pessoal. Quem tem direito? Para ter direito é preciso que o benefício tenha sido concedido entre abril de 91 e 31 de dezembro de 2003, como eu disse, precisa ter sido limitado ao teto do INSS daquela época. Então, se a sua aposentadoria ou pensão foi concedida nessa época e foi limitada ao teto, você tem o direito de requerer essa revisão, pessoal. Uma atenção só para um detalhe aqui, que essa revisão ela beneficia quem contribuiu aí com valores altos. Mas se os seus valores de contribuição naquela época não foram tão altos assim, mesmo assim você deseja ver se tem direito ou não, você tem todo o direito, pessoal. Busque um profissional que vai lhe auxiliar e fazer esses cálculos para você e verificar se compensa ou não, certo? E para finalizar, pessoal, é a revisão do teto do buraco negro. Olha, tem gente que nunca ouviu falar disso, mas eu vou te falar agora. Aposentados entre 5 de outubro de 1988 e 5 de abril de 1991, que foi aí o período chamado de buraco negro, ficaram de fora da revisão do teto, que eu acabei de falar, né? Paga administrativamente. Então, o judiciário já reconheceu que há direito à correção, pois houve um reajuste acima da inflação sobre as contribuições previdenciárias, mas que não contaram nas aposentadorias do período que ficaram limitadas ao teto. Então, os segurados só conseguem essa revisão na justiça. Nesse caso aqui, você deve entrar na justiça, porque pode ser que você tenha ficado de fora e você entrou aí nesse período chamado de buraco negro, e você tem direito sim, pessoal, de quem sabe readequar o valor do seu benefício. Bom, fica ligado, porque não são todos os aposentados que têm direito, é preciso fazer as contas com a ajuda de um especialista, um advogado ou um contador, para saber se compensa, como eu sempre digo aqui, pessoal, o aposentado também deve ter a memória de cálculo, tudo isso você vai ser orientado pelo especialista que vai te ajudar a entrar com esse pedido de revisão. Certo, pessoal? Essas são as revisões que eu tinha para passar, para lhes falar. Esses dias eu até fui corrigida aqui, me perdoe, pessoal. Mas o importante é que vocês sempre possam verificar os seus direitos, verificar as opções disponíveis para ter aí um aumento na sua renda e viver melhor, é isso que importa. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Até mais e até o próximo vídeo.